A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa para salvar, restaurar e enviar. Prepare-se, você está prestes a ter um encontro com ela. Hoje, receberemos uma palavra dos céus com o pastor Ben Libisher, fundador da Jesus Culture, movimento que tem inspirado milhões com mensagens e músicas que exaltam Jesus. Autor de livros impactantes, como Enraizado, ele tem despertado uma geração a permanecer no amor do Pai e frutificar de forma duradoura. Sabemos que Deus já fez muito, mas ainda há algo especial para o seu coração. Você está preparado para acompanhar a mensagem? Preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós, neste ano de colher e desfrutar. There we go. Vamos lá? Well, come on. Bora. Look at this. Look at the last service of the day, the strongest of all four. That's amazing. Ele está falando como pode a última celebração ser a celebração mais cheia de todas as outras. Isso é incrível. That's because I believe God reserves the best for last. Isso é porque eu acredito que Deus guarda o melhor para o final. Yeah, it's biblical. It's biblical. Isso é bíblico, é He bíblico. saves the best wine for the end. Ele salvou o melhor vinho para o final, não é? Well, it's great to be here back in Brazil. It's been a few years since I've been here. It's good to be back. É muito bom estar aqui no Brasil. Já fazia alguns anos que eu estive pela última vez. What I'm most grateful about Brazil is the little cheese bread you guys have. O que eu sou mais grato pelo Brasil é aquele pãozinho de queijo que vocês têm. It's God's gift from Brazil to the nations of the earth. That's what É I'm um convinced of. presente de Deus através do Brasil para todas as nações, é o que eu vou te falar. I'm going to go home fatter. That's what I know. Eu vou voltar para casa mais pesado, isso eu tenho certeza. It's good to be here. É bom estar aqui. You may not know this, but we are family Talvez você não sabe disso, mas nós somos família, because I absolutely love and adore your pastors. porque eu realmente amo os seus pastores. Pastor Carlito and Pastor Leila are just such wonderful people. We adore them. O pastor Carlito e a pastora Leila são pessoas maravilhosas, nós os amamos muito. And the testimony of what God is doing in this church and in the churches that you are connected to around the world is really making an impact. E o testemunho daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, nas igrejas que vocês estão conectados ao redor de todo mundo, está realmente trazendo um impacto. And what an honor to be here on Father's Day. E que honra estar aqui no Dia dos Pais. Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. Now, women, I'm going to need for you to give me some grace tonight. Olha, mulheres, eu vou pedir que vocês peguem um pouco leve comigo hoje, Because I'm just going to speak to the men. porque eu quero falar aos homens. Now, you can listen in Vocês podem ouvir and you'll get some stuff from this. e vocês vão tirar algumas coisas disso. But I want to go after men today on Father's Day. Mas eu vou principalmente falar aos homens hoje no Dia dos Pais. In America, Father's Day is an interesting thing in church. Sabe, lá nos Estados Unidos, o Dia dos Pais é interessante na igreja, It's the lowest attended Sunday of the entire year. porque é o domingo com menos frequência do ano inteiro. I remember the first time I encountered this. E eu lembro a primeira vez que eu vi isso. We planted our church about 10 years ago, Nós plantamos a nossa igreja faz uns 10 anos. and Mother's Day is in May. E o Dia das Mães lá é em maio. Church is packed. E a igreja estava cheia. One of the biggest Sundays of the year. Um dos domingos mais cheios do ano todo. A month later in June, Um mês depois, em junho, we have Father's Day, nós temos o Dia dos Pais. low attendance. E uma baixa frequência, poucas pessoas. I was confused, so I called some of my pastor friends. E eu fiquei confuso, então eu liguei para alguns pastores, amigos meus. I just said, "What's going on with this?" E eu falei, qual que é? They kind of laughed at me E eles deram risada de mim. and said, "Everybody knows this." Eu falei, todo mundo sabe disso. I said, "Everybody knows what?" Eu falei, todo mundo sabe o quê? They said, "Mother's Day is the biggest Sunday of the year, Eles falaram, o Dia das Mães é o domingo mais cheio do ano. and Father's Day is the lowest." E o Dia dos Pais é o mais vazio. And they said the reason is E eles falaram, o motivo that when mothers have a card to play, é que quando as mulheres elas têm uma carta na manga, they use it to get their entire family to come to church. elas usam para trazer toda a família para a igreja. On Mother's Day, you will see young adult children that have not been to church in a year at church.
No Dia das Mães você vai ver jovens que não iam há anos na igreja aparecerem no Dia das Mães. Because moms tell their kids, Porque as mães falam aos filhos: if you want to give me a gift and if you love me, you'll go to church with me. olha, se você me ama e quer fazer algo especial para mim, você vai vir comigo para a igreja. But fathers, Mas os pais, when they have a card to play, quando elas têm essa mesma carta na manga, use it to stay home, eles usam para ficar em casa, sleep in, dormir até mais tarde, golf, jogar um golfe, go fishing. bater uma bola. And I tell you, when I heard that, E quando eu vi isso, something rose up in me. alguma coisa queimou dentro de mim. I said, I'm not okay at all with that. Eu não tô de boa com isso não. Where are the men who are the spiritual leaders? Cadê os pais? Cadê os líderes espirituais? I told our church, Eu falei à nossa igreja: I said, I'm on a mission. eu estou em uma missão. Father's Day is going to be the biggest Sunday of the year. O Dia dos Pais vai ser o domingo mais cheio do ano. Because I believe God is stirring men to step up and lead as spiritual leaders. Porque eu acredito que o Senhor está levantando os pais para se posicionarem, serem líderes espirituais. Here's what I believe. Olha o que eu acredito. I believe that when men step up to be fathers, Eu acredito que quando os homens se posicionam para serem pais, not just biological, não só biológicos, but spiritual, mas espirituais, that when men step up to be fathers, que quando homens se posicionam para ser pais, nations are impacted. nações são impactadas. There's a story in the Bible that I think is a prophetic picture for the moment we're in. Tem uma história na Bíblia que eu acredito que é uma ilustração profética para o momento que nós estamos. It's the story of Esther. É a história de Esther. And Esther stands before a king E Esther, ela se apresenta perante o rei and sees a nation saved. e ela salva uma nação. I believe that we are going to see nations saved and impacted by the gospel. Eu acredito que nós vamos ver nações salvas, impactadas pelo evangelho. But the story of Esther, Mas a história de Esther, even though the book is titled Esther, mesmo que o livro se chame Esther, the story of Esther is not just about Esther. a história de Esther não é só sobre Esther, It's also about Mordecai. é também sobre Mardoqueu. In fact, the story of Esther doesn't happen apart from Mordecai. A história de Esther não acontece sem o Mordecai. And the story ends with Mordecai being honored. E a história acaba com o Mardoqueu sendo honrado. When I was headed here, the Lord told me this. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor me falou isso. He said there is a movement of Mordecais that are being raised up. Tem um movimento de Mardoqueus que eu estou levantando. And when they step up as fathers, E quando eles se posicionarem como pais, we're going to see a nation impacted. nós vamos ver nações sendo impactadas. I flew all the way from California to tell you this. Eu voei lá da Califórnia para te falar isso. God is awakening the hearts of fathers. O Senhor está despertando os corações dos pais. I like the 7 o'clock, I can tell you right now. Ele falou que eu gosto do culto das 7, já posso falar isso agora. Estou gostando. I told the 8 o'clock service, Eu tinha falado que o culto das 8, I don't know if you know this, but there's a service at 8 a.m. People show up at 8 a.m. eu não sei se você sabe, mas tem um culto aqui às 8 da manhã. As pessoas vêm nesse culto às 8. I told them that I believe they were the most spiritual service, and then it gets less spiritual as the day goes on. Eu falei para eles que eles eram o culto mais espiritual, e aí quando o dia passava ia vir cada vez menos espiritual o culto. But I could see that I was wrong. Mas agora eu posso ver que eu errei. If you have your Bibles, get them out. We're going to go to Esther. Se você tiver sua Bíblia, puxa ela aí, nós vamos para Esther. I'm going to speak a simple message to you tonight Eu vou falar uma mensagem simples para vocês nessa noite. about God raising up Mordecais Sobre Deus estar levantando Mardoqueus. and what the characteristics of a Mordecai is. E quais são as características de um Mardoqueu. What are the markers of a Mordecai? Quais são as marcas de um Mardoqueu. Esther chapter 2 verse 7. Esther capítulo 2, versículo 7. If you're taking notes, I want you to write this down. Se você estiver anotando, eu quero que você anote isso. Spiritual fathers Pais or espirituais Mordecais ou os Mardoqueus adopt. adotam. The first characteristic of a spiritual father is
a Mordecai adopts. A primeira característica de um pai espiritual é que um Mardoqueu adota. Let me show you this. Esther chapter 2, verse 7. Vamos ver isso. Esther, capítulo 2, versículo 7 diz: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, pois não tinha pai nem mãe. Essa jovem, também conhecida como Esther, era muito atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia adotado como filha quando os pais dela morreram. God was going to use the life of Esther to save her people, Deus usaria a vida de Esther para salvar todo o seu povo, but she was an orphan. mas ela era uma órfã, Her parents had died. os pais dela haviam morrido. And so Mordecai Então stepped Mardoqueu, in ele se posiciona and took responsibility to be a father to her. e assume a responsabilidade de ser um pai para ela. He adopted her. Ele a adotou. Fatherhood is about taking ownership. Paternidade é sobre assumir a propriedade. Fatherhood is taking personal responsibility for the next generation. Paternidade é sobre assumir uma responsabilidade pessoal com a próxima geração. Parents, you'll understand this, Pais, vocês precisam entender isso. but when you have a child, Quando você tem uma criança, there is an ownership that comes into your life tem um senso de proprietário que vem sobre a sua vida, that you've never experienced before, que você nunca experimentou antes, that causes you to live different. que te move a viver de forma diferente. People that live with a sense of ownership live different. Pessoas que vivem com esse senso de proprietário vivem de forma diferente. My kids are older now, they're all young adults. Os meus filhos são um pouco mais velhos agora, já são todos jovens adultos. But when they were little, Mas quando eles eram pequenos, I think they all conspired together eu fico que eles tramaram junto to have one of them wake up every night para que cada um deles acordasse em uma noite. Eles iam revezando for 10 straight years. por 10 anos direto. I think they just got together and said, who's waking up tonight? Eu acho que eles se juntavam e falavam: quem que vai levantar hoje na madrugada? So for 10 years, one kid would wake up crying or want water or a hug. Então por 10 anos, um deles sempre ia levantar e falar que queria água, queria um abraço, ou estava com medo. And because I'm a really good father, E porque eu sou um pai muito bom, I would get up eu ia me levantar and go check on my kids. e dar uma olhada nas minhas crianças. But if I stayed at some friend's house Mas se eu estiver na casa de algum amigo and they were there e eles estiverem lá também, and I'm in the guest room e eu estou ali no quarto de hóspedes, and they have a 6-month-old baby, e eles têm um bebê de 6 meses de idade, when that baby wakes up in the middle of the night crying, quando esse bebê acordar no meio da noite chorando, do you know what I do? sabe o que eu vou fazer? I get a pillow, Eu vou pegar um travesseiro, put it on my head, botar sobre minha cabeça, roll over, vou virar pro lado and go back to bed. e vou dormir. You want to know why? Sabe por quê? Not my kid, Porque não é meu filho, not my problem, não é meu problema, not my responsibility. não é minha responsabilidade. That's their responsibility, not mine. Essa responsabilidade é deles, não minha. Now, when I'm in my house with my kids, Agora, quando eu estou na minha casa com os I meus don't filhos, roll over and try to go back to bed. eu não viro e volto tentar dormir. I get up, Eu me levanto, I go check on them eu vou dar uma olhada neles, because I have a sense of ownership. porque eu tenho um senso de proprietário. I believe that God right now is stirring the hearts of men to become fathers because they have taken ownership and responsibility for spiritual sons and daughters in the next generation. Eu acredito que Deus está queimando no coração dos pais agora para eles se posicionarem e se levantarem, porque eles assumiram um senso de propriedade, de responsabilidade com a próxima geração. We need men who don't think it's somebody else's responsibility to father the next generation. Nós precisamos de pais que tenham noção que não é responsabilidade da próxima, de outra pessoa cuidar da próxima geração. One of the reasons why we are seeing a generation that is not being fathered right now Um dos motivos que nós vemos uma geração que não está recebendo paternidade agora is because we think it's somebody else is going to do it. é porque nós pensamos que alguma outra pessoa vai fazer. In the church in general, not just men, Na igreja em geral, não só os homens, one of the reasons we're not seeing the impact in nations that we believe we're called to dos motivos que nós não estamos vendo os impactos na nação que nós acreditamos que fomos chamados para fazer, is because there are still believers in church é porque ainda tem muitos cristãos na igreja who think que pensam it's somebody else's job. que é o trabalho de outra pessoa. Somebody else is going to pray.
A outra pessoa aí vai orar. Somebody else is going to give. Alguém aí vai entregar. Somebody else is going to reach my neighbors. Alguém aí vai alcançar os meus vizinhos. When I was 18 years old in college, Quando eu tinha 18 anos de idade, estava entrando na faculdade. I'm from Northern California, Eu sou do norte da Califórnia, from Redding, where Bethel Church is. de Redding, a mesma cidade que a Bethel Church é. So I lived there, but I went to school in Southern California, Eu vivia lá, mas eu fui para a universidade no sul da Califórnia, right next to Disneyland. bem perto da Disney. And from Southern California to Northern California, it's a 10-hour drive on one freeway. E do sul da Califórnia para o norte da Califórnia é uma estrada de 12 horas. And I remember one time, me and my friends were driving home. E eu lembro de uma vez que eu e meus amigos, nós estávamos nos dirigindo para casa. We were in my friend Pete's truck. Nós estávamos na caminhonete do meu amigo Pete. So Pete was driving, Então o Pete estava dirigindo, I was in the middle, eu estava no assento do meio. and our other friend Steve was in the passenger seat. E nosso amigo Steve, ele estava aqui do lado. And we get an hour and a half away from my home, E nós estávamos a 1h30 de chegar em casa. and we pull over E to nós get some gas. paramos no posto para abastecer de gasolina. So we pull up to the gas pump, Então nós paramos ao lado da bomba. and Pete goes in and pays for the gas. E o Pete foi lá e foi pagar pela gasolina. I go use the bathroom. Eu fui usar o banheiro. Steve's getting some snacks, O Steve foi pegar uns lanchinhos. and we finish up there, E aí nós terminamos ali and we head off. e saímos. About 15 minutes down the freeway, Mais uns 15 minutos de volta na rodovia. the truck just quits, lurches to a stop, and we coast over to the side of the road. O caminhão começa a engasgar e do nada ele para e nós temos que parar no acostamento. You can imagine how frustrated we were after 8.5 hours of driving almost home. Imagina a frustração que nós estávamos depois de já ter dirigido por 8h30, estar quase em casa. We turned to Pete and said, Pete, what's wrong with your truck? What's going on? Nós viramos para o Pete e falamos, Pete, o que está de errado aí com a sua caminhonete? O que aconteceu? He said, I don't know, this never happened before. Ele fala, eu não sei, isso nunca rolou antes. And we look at the oil gauge and the heat gauge, Aí nós vemos o medidor de óleo, o medidor de calor, and they were all fine. e eles parecem bem, And then I look at the gas gauge. mas eu olho de It gasolina was on empty. e ele estava no vazio. And I said, Pete, did you get gas at the gas station? E eu falo, Pete, você não colocou gasolina lá no posto? Pete says, no, I was in paying for it. I thought Steve was putting gas in. Aí e o Pete falou, não, eu estava indo pagar a gasolina, eu achei que o Steve estava colocando. We both turned to Steve. Steve, did you put gas in at the gas station? Nós dois olhamos para o Steve e perguntamos, Steve, você colocou a gasolina quando estávamos no posto? He said, don't look at me, guys. I thought Banning was putting gas in. Ele fala, galera, não olha para mim, eu achava que o Benning estava colocando a gasolina. They both look at me. I'm like, guys, I was using the bathroom. I thought Pete was putting it in. Os dois olham para mim, eu falo, eu estava no banheiro, eu achei que o Pete tinha colocado gasolina. We driven up to the gas pump, Então nós dirigimos até o posto, paid for gas, got snacks, used the bathroom, pagamos pela gasolina, usamos o banheiro e pegamos uns lanches. got back in the truck, never put gas in, and drove off. Voltamos para a caminhonete sem ter colocado gasolina e dirigimos para fora. When we believe somebody else is going to do what God has called us to do, Quando nós acreditamos que outra pessoa vai fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. when we believe it's not my responsibility, Quando nós acreditamos que não é nossa responsabilidade. men, listen to me in this room right now. Homens, me escutem agora, neste lugar agora. God has called you to be a spiritual father in this generation. Deus te chamou para ser um pai espiritual nessa geração. God has called you to adopt spiritual sons and daughters. Deus te chamou para adotar filhos e filhas espirituais. And we cannot act like somebody else is going to do that. E nós não podemos agir como se alguma outra pessoa fosse fazer. God's called you to do that. Deus te chamou para fazer isso. Mordecai's adopt. Mardoqueus adotam. Here's the second thing, Mordecai's cover. E a segunda coisa é os Mardoqueus protegem. One of the responsibilities of fathers is to cover the next generation. Uma das responsabilidades dos pais é de proteger a próxima geração. This is the picture we see with Mordecai. Essa é a imagem que nós vemos na vida de Mardoqueu. Esther chapter 2:11, I'm going to have him read it, but Esther chapter 2 in verse 11, Em Esther capítulo 2, versículo 11, fala: it shows this picture of Mordecai
mostra esse momento em que Mardoqueu, Well, Esther is in the castle being prepared for 9 months to be presented before the king. que enquanto Esther estava no palácio sendo preparada durante 9 meses para ser apresentada diante do rei, For those entire 9 months, por todos aqueles 9 meses, Mordecai is outside the court pacing back and forth. Mardoqueu está lá no pátio andando para lá e para cá. And every time somebody would come out, E toda vez que alguém saía do palácio, he would inquire about Esther. ele ia lá e perguntava sobre Esther. He would say, "How's Esther doing? Ele falava, e aí Esther, como ela está? What's going on with Esther?" O que está rolando aí com Esther? And he would just pace back and forth. E ele ia para lá e para cá. People would go back in and tell Esther, "Esther, Mordecai's been outside every day pacing, asking about you." As pessoas voltavam para dentro e falavam, ó Esther, o Mardoqueu está lá fora todos os dias perguntando sobre você. He was covering Esther. Ele estava protegendo Esther. He was letting Esther know that she's not alone. Ele estava deixando que a Esther soubesse que ela não estava sozinha. Men, our job is to cover people. Homens, o nosso trabalho é proteger as Our pessoas. job is to spiritually walk with people. Nosso trabalho é andar espiritualmente com as pessoas. My son is 20 years old, Meu filho, ele tem 20 anos de idade. but when he was 13 years old, Mas quando ele tinha 13 anos de idade, I told him, I said, "Son, listen, I don't know all that you're going to face as a teenager." eu parei e falei com ele, falei, filho, eu não sei tudo que você vai enfrentar durante sua adolescência. I said, "I don't know all that you're going to walk through, Eu não sei aquilo que você vai ter que atravessar. but I want you to know this. Mas eu quero que você saiba o seguinte, You will not be walking alone. você não estará sozinho. Whatever you face, you will not be facing alone. O que quer que você enfrente, você não vai enfrentar sozinho. I am with you, Eu tô com você, and I am covering eu tô you, te protegendo, and I am praying for eu you." tô orando por você. We need spiritual fathers that will stand on the wall of prayer and pray for the next generation. Nós precisamos de pais espirituais que vão se posicionar em intercessão e vão orar pela próxima geração. We need fathers who will stand and cover their families and pray. Nós precisamos de pais que vão se posicionar e cobrir a família deles em oração. And it's our job to let the next generation know you are not alone in this. E é o nosso trabalho deixar a próxima geração saber que eles não estão sozinhos nessa. I'm not just talking about teenagers, Eu não estou falando só dos young adolescentes, adults, young families, mas os jovens, as novas famílias também. and maybe in the most digitally connected age in all of history. E na mais conectada digitalmente geração da história, It's the loneliest generation that's ever been. ela também é a geração mais solitária que já existiu. And it's our job to let them know you're not alone in this. É o nosso trabalho deixar que eles saibam que eles não estão sozinhos nessa. I don't know why, but military movies make me cry. Eu não sei porquê, mas filmes do exército, filmes sobre militares me fazem chorar. I cry like a baby during military movies. Eu choro que nem um bebê quando tem os filmes militares. The loyalty and sacrifice gets me every time. Eu acho que aquela parada da lealdade, do sacrifício me pega toda vez. There's a scene in the movie Black Hawk Down. E tem uma cena no filme Black Hawk Down. Black Hawk Down is in the 90s, the American military came into Somalia. Black Hawk Down é sobre uma operação que o exército dos Estados Unidos fez sobre a Somália. And these helicopters were shot down in this neighborhood that was run by a warlord. E durante essa operação, uns helicópteros foram alvejados e caíram em uma vizinhança controlada por um líder inimigo. And one of the pilots that was shot down and captured was named Mike Durant. E um dos pilotos que foram alvejados e então capturados pelo inimigo se chamava Mike Durant. So Mike Durant was being held captive in this neighborhood. Então esse homem, o Mike Durant, ele estava preso, cativo nessa vizinhança. And the military couldn't get to him. E o exército não conseguia chegar para resgatá-lo. So what they did during the night, Então o que eles fizeram durante a noite, this is the scene in the movie, e essa é a cena no filme, they had a helicopter circling where Mike Durant was being held in the neighborhood. eles pegam um helicóptero e começam a circular por toda a região aonde o Mike Durant estava sendo preso. And over the loudspeaker they would say, E através do megafone eles diziam: Mike Durant, we will Mike not leave you Durant, behind. nós não vamos te deixar para trás. Mike Durant, we will not leave you behind. Mike Durant, nós não vamos te deixar para trás. I believe God is raising up men right now
who are going to come alongside the younger generation and are going to tell them, we will not leave you behind. We will not leave you on your own. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de pais espirituais que vão caminhar com a próxima geração e vão dizer para eles, vocês não estão sozinhos, nós não vamos te deixar para trás. We are going to walk with you, and we are going to cover you, and we are going to pray for you. Nós vamos andar com você, nós vamos proteger você e nós vamos orar por você. This was Paul with Timothy. Assim foi Paulo com Timóteo. Paul writes to Timothy and says, listen, I've been praying for you. Paulo escreve para Timóteo e diz, escuta, eu tenho orado por você. I've been covering you, you're not alone. Eu tenho protegido você, você não está sozinho. Mordecai's adopt. Mardoqueus adotam. Mordecai's cover. Mardoqueus cobrem. Here's the third one. Mordecai's speak identity. E o terceiro, os Mardoqueus declaram identidade. The studies on this current generation around the world Os estudos dessa nova geração ao redor de todo mundo is that they're one of the most insecure generations ever. mostra que eles são uma das gerações mais inseguras de todas. And what I believe is under attack is their identity. E eu acredito que a identidade deles está sob ataque. When you don't know your identity, you live insecure. Quando você não sabe qual é a sua identidade, você vive inseguro. Secure people are those who know who they are. Pessoas seguras são aquelas que sabem quem são. Insecure people are those who don't know who they are. Pessoas inseguras são aqueles que não sabem quem são. And there are so many voices coming at the younger generation right now trying to tell them who they are. E tem tantas vozes vindo sobre a geração atual, tentando dizer para eles quem eles são. But the world doesn't get to tell them who they are. God, who created them, gets to tell them who they are. Mas o mundo não pode dizer a eles quem eles são. É o Senhor que os criou que pode dizer quem eles são. And he uses fathers, E Ele usa os pais. and he uses mothers E Ele usa as mães to speak identity into the lives of spiritual sons and daughters. para declarar a identidade sobre a vida dos filhos e filhas espirituais. There is something powerful when you take your place in the life of somebody younger to speak into them who God has called them to be. Tem algo poderoso quando você toma o seu lugar como um pai espiritual e declara a autoridade sobre alguém da nova geração. I believe that one of the reasons why this younger generation is so lost and confused about their identity Eu acredito que dos motivos dessa nova geração está tão perdida e confusa a questão da identidade is because we've allowed the world to speak to them more than we have. é porque nós permitimos que o mundo falasse sobre eles mais do que nós falamos. You're quiet, but I'm right. Vocês estão silenciosos, vocês estão quietos, mas eu estou certo. É isso aí. That's the American in me. Esse é o estadunidense em mim falando. There's a sociologist, his name is Charles Cooley. Tem um sociólogo, o nome dele é Charles Cooley. And in the early 1900s, E lá no começo dos 1980, he became known for something called the looking glass self-concept. ele se tornou famoso por algo chamado as lentes da autovisão. The looking glass self-concept Esse conceito das lentes da autovisão says that what somebody thinks about themselves diz que aquilo que alguém pensa sobre si mesmo or their self-esteem ou sobre sua autoestima isn't dependent on what they think about themselves, não depende daquilo que eles pensam sobre si mesmos, but on what they believe the most important person in their life thinks about them. mas naquilo que eles acreditam, que a pessoa mais importante na vida deles acredita sobre eles. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. Now, I know it's Father's Day, Eu sei que é Dia dos Pais, but I think mothers are phenomenal at this with their kids. mas eu acredito que as mães são fenomenais nisso com as suas crianças. Moms are really, really good at speaking identity over their kids. Mães são muito boas em declarar identidade sobre seus filhos. I heard a story one time about a young boy, a kid who had flunked a class, had failed a class. Eu vi uma história uma vez de um pequeno garoto que tinha zerado a sua prova, tinha fracassado nas aulas. And he comes home and tells his mom, "Mom, I failed this class." E aí ele volta para casa e fala com a mãe: mãe, eu reprovei na aula. And here's what his mom says. E olha só o que a mãe dele fala: It just shows you they don't know how to educate a genius at that school. isso só te mostra, tesouro, que eles não sabem educar gênios nessa escola.
This is moms. Essas são as mães. Like, this kid thinks he's a genius, Agora essa criança acha que ele é um gênio, even though he failed the class, mesmo que ele fracassou, zerou na prova. because his mom, who's the most important person in his life, Porque a mãe, que é a pessoa mais importante na vida dele, thinks he's a genius. acha que ele é um gênio. You know, kids can come home and be like, Mom, you know, everybody's making fun of my big ears. Sabe, as crianças podem ir para casa e falar: mãe, tá todo mundo zoando as minhas orelhas grandes. They're calling me satellite and Dumbo. Eles estão me chamando de satélite, de Dumbo. You know what moms say? E sabe o que a mãe diz? They're like, your ears are perfect. As suas orelhas são perfeitas. All the other kids' ears are freakishly small. São todas as outras crianças que têm orelhas pequeniníssimas, esquisitas. That's the looking glass self-concept. Esse é o conceito da lente da autovisão. I'm telling you, men, listen to me, men. Eu tô te falando, homem, me escuta agora. There is so much power Tem tanto poder when you step up as fathers quando você se levanta como pai and come alongside people and speak identity to them. e anda junto com outros declarando identidade sobre eles. When you say, I don't care what the world has said about you. Quando você diz: não importa com o que o mundo diz sobre This is who você. God says you are. É esse que Deus falou que você é. This is who you are. Esse é quem você é. Can I take a moment and just really challenge fathers around this issue? Posso desafiar os homens aqui nesse sentido? With men, with boys and girls. But listen, young girls right now in our society Olha, isso é importante tanto para os meninos e para as meninas, mas agora, principalmente para as meninas na nossa sociedade. are being told every day Elas estão dizendo sobre elas todos os dias. that they're not pretty, Elas não são bonitas, that they don't measure up, elas não vão conseguir, that they're not valuable. que elas não são valiosas. This is how, listen, I haven't talked about, this is how people sell things. É assim que as pessoas vendem as coisas. They're trying to convince you Eles estão tentando that te you're not pretty convencer enough or you're not valuable enough que você não é bonito o suficiente, que você não vale o suficiente, unless you buy this product I'm trying to sell you. a não ser que você compre esse produto que eu estou Are querendo you te with me vender. on this? Você está entendendo isso? Does that make sense? Faz sentido? So there's a world that's telling these girls Então tem um mundo que está dizendo a essas meninas that they're not pretty enough until they do this or that or wear this or that, or they're not valuable enough or whatever else. que elas não são bonitas o suficiente até elas usarem ou vestirem isso ou aquilo, ou até elas comprarem isso ou aquilo, que elas não têm valor o suficiente por elas. We need fathers in the church who would look at them and say, listen, you are valuable, Nós and you are precisamos. beautiful, and you are worth something. It doesn't matter what the world says about you. This is what I say about you. There's something powerful in that. Nós precisamos de pais pais dentro da igreja que vão se direcionar a essas meninas e falar: olha, vocês são valiosas, vocês são importantes, e não importa o que o mundo diz sobre vocês, essa é quem vocês são. E tem algo poderoso quando os pais se levantam para fazer isso. In your own home. Nas Come suas on. próprias Come casas. Vamos lá, Listen, escuta. if you've got children, do it with your children Se você tem crianças, lide com seus filhos. and do it with a generation. E faça como toda geração também. If you don't have children, do it with a generation. Se você não tem filhos, então faça com a geração toda. They need to come into the house of God and know what God thinks about them. Eles precisam vir à casa de Deus para descobrir o que Deus pensa sobre eles. It's one of the great privileges of fatherhood, É um dos grandes privilégios da being paternidade. able to speak identity. Declarar identidade. Here's the last one. Aqui é o último. Mordecai's adopt, Mardoqueus adotam. Mordecai's cover, Mardoqueus protegem. Mordecai's speak identity, Mardoqueus declaram identidade. and here's the last one. E aqui vai o último. Mordecai's encourage. Mardoqueus encorajam. One of the things that I would say we all need, Uma das coisas que eu vou dizer que todos nós precisamos, but what this younger generation needs, mas que essa nova geração também precisa, is courage. é coragem. Esther is preached many times as this courageous young woman who stood before a king. Sabe, muitas vezes pregam sobre Esther, falando como ela era essa jovem muito corajosa que se posicionou diante do rei. But do you know
that Esther's first response when Mordecai told her to go before the king? Mas você sabe qual foi a primeira resposta de Esther quando Mardoqueu pediu para que ela se apresentasse diante do rei? Was not one of courage. Não foi muito corajosa. Mordecai sends word and says, Esther, you've got to go stand before the king because there has been a decree sent out against our people. Mardoqueu manda uma mensagem e diz: Esther, você precisa se apresentar diante do rei e implorar, porque existe um decreto que vai eliminar o nosso povo. They're going to eradicate the Jews if you don't go stand before the king. Eles vão erradicar todo o povo judeu se você não for lá se apresentar diante do rei. And you know what Esther's response was? E sabe qual que foi a resposta de Esther? No way. De jeito She nenhum. said, I'm not going to do that. Eu não vou fazer isso She nem said, a if pau. I go stand before the king uninvited, Ela falou: olha, se eu for até o rei sem ser convidada, and he doesn't extend his scepter to me, e ele não estender o cetro dele the penalty pra is mim, death. a pena é de morte. The very reason why she was there, O motivo dela estar lá, the very reason why God had placed her there, o motivo de Deus ter ela colocado lá, she didn't have the courage to do ela não tinha coragem para realizar. until Mordecai sends her word. Até Mardoqueu lhe mandaram uma palavra. He says, Esther, Ele falou: Esther, if you don't go before the king, se você não for agora diante do rei, God's going to wipe you out. Deus vai te tirar He's daí. going to wipe your family Ele out. vai tirar toda a sua And he'll família. raise somebody else up to do it. E aí ele vai levantar alguma outra pessoa para fazer isso. And then he says the verse that we love to quote. E ele aí diz o verso que nós amamos falar sobre. But who knows if you were brought into the kingdom for such a time as this? Mas quem sabe você não foi feita rainha para um tempo como esse. When Esther realized she'd rather take her chance with a king than with God, Quando Esther percebe que era melhor tentar a chance dela com o rei do que com Deus, she found the courage to go stand before the king. ela encontrou coragem para se posicionar diante do rei. Men, listen to me. Homem, me escute aqui. Esther didn't even have the courage needed apart from a father in her life. Esther não tinha a coragem que ela necessitava sem que tivesse um pai na vida dela. Our job is to encourage, to put courage inside of people. Nosso trabalho é encorajar, colocar coragem no coração das pessoas. If we're going to see a generation raised up in this nation that stands when everybody else bows, Se nós vamos ver a coragem dessa próxima geração para se levantar quando todos os outros estão curvados, it will require courage. isso vai precisar de coragem. I want to be someone who puts courage inside of people. Eu quero ser alguém que coloca coragem no coração das pessoas. I'm convinced the church doesn't need more teaching. Eu estou convencido de que a igreja não precisa de mais ensino. And I love teaching. E olha que eu amo ensino, I think what we need is courage. mas eu acho que o que nós precisamos é coragem. Man, I want to tell you, your job is to come alongside people and give them courage. Homem, deixa eu te falar, o seu trabalho é se juntar com as pessoas e dá-los coragem. Years ago, my father ran in the San Francisco Marathon. Anos atrás, o meu pai correu na maratona de São Francisco. It was an unusually hot day in San Francisco. E era um dia muito estranhamente quente demais em São So the Francisco. runners were struggling in the heat. Então os corredores estavam sofrendo ali com o calor. But the organizers of the marathon Mas os organizadores da maratona, had brought in volunteers. eles trouxeram vários voluntários. Not volunteers to hand out water, they had those. Não eram voluntários para entregar a água, tinha outros desses também. But they had organized volunteers Mas eles organizaram voluntários who would simply run alongside the runners que iriam apenas acompanhar os maratonistas and correndo encourage them. e encorajá-los. They'd set them up at the 5-mile mark, Eles colocaram eles na marca de 5 milhas, 10-mile mark, na marca de 10 milhas, 15-mile mark, na marca de 15 milhas. and then as the race got near the end, every mile. E aí depois, perto do final, a cada milha tinha um marco And these desse. volunteers were there, and all they would do is run alongside these runners and encourage them. Então os voluntários estavam ali, tudo que eles faziam era ir até os corredores e encorajá-los. The 5-mile mark, they'd be running along saying, hey, you just got started, enjoy yourself, this is what you trained for. Na primeira marca, eles se juntavam com os corredores e diziam: oi, você teve um bom começo, é para isso que você treinou, vai lá, você consegue. The 10-mile mark, they're saying, listen, you've got a good pace,
Keep it up. You're almost halfway there. Na marca das 10 milhas, eles falavam, olha, você está indo bem, tá conseguindo, já está quase na metade, continua bem. 15 mile, well done. You're over halfway. You're on the downhill. Na marca da 15 milhas, eles falavam para eles, olha, você já está quase na metade, está indo muito bem, continua. And near the end, E lá perto do final, they'd be running alongside them, eles estavam correndo ao lado deles, just saying, listen, I know your legs are burning right now. para falar agora, olha, eu sei que a sua perna está queimando I know agora. your lungs are on fire. Eu sei que seus pulmões estão em chamas. I know you're wanting to quit. Eu sei que você quer parar, But you can do this. mas você consegue. Dig deep. Continua, Find that thing. vai You fundo. can finish this. Você consegue terminar essa. I remember hearing that story thinking that's what I want my life to be. Eu lembro de ouvir essa história e pensar, eu quero que a minha vida seja assim. That's what I want my life to be. É assim que eu quero que seja a minha vida. I want to run alongside people Eu quero and just say, correr. listen, you have what it takes. Quero correr ao lado das pessoas e falar, olha, você consegue. It may be hard right now, but there's a call of God on your life. Pode ser difícil agora, mas Deus tem um chamado sobre a sua vida. You can do this. Você consegue. Fathers, this is our responsibility. Pais, essa é a nossa responsabilidade. We're called to bring courage to people. Nós somos chamados para trazer coragem às pessoas. We're called to bring it to our families and we're called to bring it to our friends. Somos chamados a trazer coragem para nossas famílias e nossos amigos. But today I want to encourage you to step up and be a father and bring it to the next generation. Mas hoje eu quero te convidar a se levantar e trazer isso para a próxima geração. Find them, Encontre-os, cover them, proteja-os, speak identity to them, declare identidade sobre eles and put courage inside of e them. coloque coragem no coração deles. I want you to stand, everybody, I want you all to stand up. I want to pray for Eu you. quero que todos vocês se levantem, eu quero orar por vocês. I believe that there is a movement of Mordecais Eu acredito que existe um movimento de Mardoqueus rising up. que está se levantando. And I believe that God is going to awaken and stir the hearts of men to be fathers in this nation. Eu acredito que Deus vai levantar e mover o coração dos homens para se tornarem pais nessa geração. Tonight I want your heart to be provoked. Nessa noite eu quero incomodar o seu coração. Can I tell you, every woman in this place is saying yes and amen. Posso dizer, Fathers, stand up. cada mulher nesse lugar está falando sim e amém. Quando eu digo, pais, se levantem. God, I just pray over the men in this room. Deus, eu oro por cada homem nesse lugar. God, that you would stir their hearts, Pai, que o Senhor mexa o coração deles. that you would awaken them to the call to be a father, Que o Senhor os desperte para o chamado de se tornarem pais. that you would raise up spiritual fathers Que o Senhor levante pais espirituais who would come alongside the younger generation. que vão andar junto com a nova geração. Father, that you would impact this nation Pai, que você impacte essa nação through fathers being raised up. através dos pais que se levantam. And today, God, we sign up for this. E hoje, Deus, nós assinamos para isso. It's not somebody else's responsibility, Não é responsabilidade de outra pessoa, it's my é responsibility. minha responsabilidade. And may we see a generation raised up in the church in Brazil Que nós possamos ver uma geração se levantar no Brasil, em toda a igreja, that stands secure in their identity que é seguro em sua identidade and walks in great courage. e anda em grande coragem. Amen. Amém? Amen. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador,
dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.